Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. E bem, o vídeo de hoje é uma sugestão de um inscrito que pediu para que eu fizesse um vídeo explicando a respeito do Jutsu Multiclones da Sombra, do Naruto, para saber como essa habilidade funciona, se faz algum sentido e se é algo possível. E dentro do possível, vou tentar explicar ao máximo para vocês. Então, como o pessoal já conhece, já vai fazendo aí seu selo de mão secreto, porque começa agora mais um Pode Ser Analisa. Pode Ser Analisa, episódio de hoje, Naruto e os Clones da Sombra. E bem pessoal, creio que para quem já assistiu Naruto, provavelmente já deve ter visto o protagonista fazendo esse jutsu. Até porque o Jutsu Multiclones da Sombra, ou Kagebushi no Jutsu, foi o primeiro jutsu no qual Naruto aprendeu a dominar de uma maneira excepcional. E na verdade foi uma das técnicas mais importantes para o Naruto, justamente pelo fato de ele acabar usando para diversas situações diversas vezes. Mas como tudo isso começou? Bom, a técnica dos Clones das Sombras é uma técnica que foi desenvolvida pelo segundo Hokage, Tobirama Senju. Seu jutsu de Clones das Sombras é semelhante à técnica de clonagem básica. Essa técnica criava cópias do usuário. No entanto, esses clones são corporais em vez de ilusões. Essa técnica foi criada inicialmente para confundir os olhos dos Uchihas, pois os outros tipos de clones são facilmente distinguidos pelo Sharingan, enquanto que os Clones das Sombras são praticamente iguais aos usuários e têm uma parte física. E como funciona esse jutsu? Bom, o chakra do usuário é uniformemente distribuído entre cada clone, dando a cada clone uma fração igual do poder global do usuário. Ou seja, se o Naruto acumular, por exemplo, 12 unidades de chakra no seu corpo e quiser criar 3 clones, a quantidade de chakra que cada um receberá será equivalente à quantidade total de chakra do usuário dividido pela quantidade de clones que ele quer criar, que no caso seria as 12 unidades que é o total, dividido por 3, que é a quantidade de clones. Isso seria igual a 4 unidades de chakra para cada clone. Outro exemplo é se porém o Naruto tiver 12 unidades de chakra e quiser fazer 4 clones, será o mesmo que dividir 12 por 4, o que dará para cada clone 3 unidades de chakra. E com base nisso, podemos supor que quanto mais clones o Naruto cria, menos chakra cada clone tem, ou seja, ficam mais fracos, mas quanto menos clones são criados, mais chakra cada um deles recebe, por isso tem mais resistência. Onde aquele moleque aprendeu uma técnica dessas? Clone das Sombras. Ele distribuiu seu chakra uniformemente entre eles, de forma que o meu Byakugan tenha que descobrir qual é o verdadeiro. E bem, o que os Clones das Sombras podem fazer? Bom, os clones são capazes de executar técnicas por conta própria, e podem até mesmo sangrar, mas geralmente dispersam-se após serem atingidos por uma força bastante forte. Os clones também podem se dispersar por conta própria ou serem dissipados pelo usuário da técnica. Clones da Sombra não podem ser distinguidos do original com Sharingan, Byakugan, Rinnegan ou Rinne Sharingan. No entanto, Madara Uchiha mais tarde no anime demonstrou a habilidade de detectar clones da Sombra, algo que provavelmente é exclusivo dele mesmo, até porque ele é o Madara. Mas os Clones da Sombra também parecem ser capazes de pensar por si mesmos e sentir dor, do original para alguma medida, como evidenciado pelos clones de Naruto sentindo dor, quando o manto do Nove Caudas despertou, enquanto ele e Kakashi estavam numa luta contra o Deidara. Não é à toa que os seus socos são tão fortes. Uma característica marcante da técnica dos Clones da Sombra é que qualquer experiência que os clones ganham durante a sua existência é transferida para o usuário original, uma vez que são dispersos. Isso faz com que a técnica seja ideal para espionagem, uma vez que o usuário pode simplesmente enviar um clone para espionar um alvo, e então o clone se dissipa, sem voltar, para passar as informações de volta para o usuário. Da mesma forma, porque eles são clones do original, qualquer chakra que o clone possui retornará ao original, depois de ter sido dissipado. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro,
e o original ainda é capaz de manipular o chakra dos clones. 案件に勝ったからね。 身の経験値はオリジナルの中に蓄積されていく。 Além disso, também é útil para fins de treinamento, uma vez que a quantidade total de experiência que o usuário ganha é multiplicado pelo número total de clones a serem utilizados para treinar. Por exemplo, se um usuário cria um clone da sombra e ele treina junto com esse clone por 1 hora e em seguida dissipa o clone, o usuário ganha 2 horas de treinamento em uma, acrescentando as horas do clone e do usuário juntos. Essa característica particular não é revelada até a parte 2 por Kakashi Hatake, quando são feitas várias centenas de clones, como Naruto faz, e o treinamento, que pode levar semanas ou até mesmo meses para ser concluído, pode ser terminado em poucas horas. Embora a técnica pode parecer extremamente benéfica, tentando usar múltiplos clones para fins de treinamento, pode ser mentalmente também prejudicial ao usuário, não só como é toda a experiência recolhida pelo usuário, mas sim todo o estresse mental de treinamento que cada clone teve. Kakashi afirmou que Naruto é uma das únicas pessoas capazes de realizar esse tipo de treinamento, devido à quantidade absurda de chakra que o Naruto tem por causa da raposa de 9 caudas. Mas, com base em todas essas informações, seríamos nós capazes de criarmos clones de seres vivos? Bom, na verdade, o estudo e as descobertas sobre a clonagem já existem no mundo real, apesar de ser um método bem diferente das técnicas que são apresentadas no anime. O termo clone foi criado em 1903 pelo botânico Herbert J. Weber, enquanto pesquisava plantas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo Weber, o termo vem da palavra grega clone, que significa broto vegetal, e é basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula e que são geneticamente idênticas à célula original. E o que é a clonagem? Bem, a clonagem é um processo natural ou artificial pelo qual são produzidos clones, cópias fiéis geneticamente de outro ser por reprodução normalmente assexuada, ou também técnicas que permitem a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. Mas processos de clonagem artificial são conhecidos desde o século XIX entre os agricultores, que já obtinham clones de plantas através de uma planta matriz, que originava dezenas de novas plantas geneticamente idênticas. A primeira experiência com clonagem de animais ocorreu no ano de 1996, na Escócia, no Instituto de Embriologia Roslin. O embriologista responsável foi o Dr. Ian Wilmut, que conseguiu clonar uma ovelha batizada de Dolly, com a colaboração da empresa de biotecnologia PPL Therapeutics. Conseguiram a proeza de mostrar que era possível, a partir de uma célula somática diferenciada, clonar um mamífero. Tratava-se de uma ovelha da raça Finn Dorset, chamada Dolly. Para que a ovelha Dolly nascesse, foram necessárias mais de 277 tentativas. E como eles fizeram isso? Bem, eles isolaram uma célula mamária congelada de uma ovelha da raça Finn Dorset, de 6 anos, e a colocaram separada com a baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula entrou em um estado de latência, parando de crescer. E, junto com isso, foi retirado o óvulo não fertilizado de uma ovelha da raça Scottish Blackface, da cor escura. E desse óvulo não fertilizado foi retirado o núcleo, transformando em um óvulo não fertilizado e sem núcleo. Através de um processo de eletrofusão, ocorreu a união do núcleo da ovelha da raça Finn Dorset com o óvulo sem núcleo da ovelha da raça Scottish Blackface, dando início à divisão celular. Uma célula em duas células em 4 células em 8 e assim por diante. Na fase de 8 a 16 células, as células se diferenciam formando uma massa de células internas, originando o embrião propriamente dito. E após 6 dias, esse embrião agora está com cerca de 100 células e é chamado de blastócito. Foi então que o blastócito foi criado no útero de uma outra ovelha da raça Scottish Blackface, o que funcionou como barriga de aluguel. Após a gestação, essa ovelha, que é escura, deu à luz a um filhote branquinho da raça Finn Dorset chamada Dolly. E, após essa experiência, vários animais também foram clonados, como por exemplo bois, cavalos, ratos e porcos. O porém é que a ovelha Dolly não era assim tão idêntica ao doador do núcleo. Apesar de herdar da ovelha branca o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou da ovelha escura o DNA contido nas mitocôndrias,
organelas que ficam no citoplasma das células. E aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a gente? Bom, o grande medo da humanidade é que a clonagem de seres humanos seja utilizada de maneira perversa por governos ou grupos perigosos, e que acabe por imitar os filmes de ficção científica, produzindo assim armas humanas e escravas, pessoas sem vontade própria, seres humanos com cérebros lavados ou programados como androides. Além da ideia de que podem ser produzidas verdadeiras aberrações semi-humanas nas primeiras tentativas de clonagem, que também é hedionda, mas é perfeitamente plausível, pois foi o que aconteceu com os primeiros animais clonados em experimentos que não deram certo. As experiências de clonagem apresentam uma taxa de sucesso muito pequena, geralmente de apenas 1%. Além disso, ainda não se sabe muito bem como funciona o corpo de um clone. A Dolly, por exemplo, envelheceu muito mais rápido do que se esperava. Esse fenômeno pode estar relacionado ao fato de o clone ser gerado a partir de células maduras. Mas ainda assim, existem aqueles que defendem o conhecimento da clonagem e apoiam seu estudo, dizendo que isso geraria um grande crescimento na medicina, auxiliando no tratamento e na recomposição de células, algo que se assemelha muito com a ideia de regeneração e células do Hashirama, que também podemos falar aqui no canal futuramente. Bom, poderíamos ainda falar no modo de reprodução das bactérias, que é um fato muito interessante. A reprodução das bactérias ocorre principalmente de forma assexuada, ou seja, sem a necessidade de contato entre duas bactérias para que ocorra a reprodução. Dessa forma, uma única bactéria é capaz de dar origem a outra, fator que ajuda na multiplicação rápida desses organismos. A forma de reprodução assexuada das bactérias recebe o nome de divisão binária ou cispariedade. Nesse tipo de reprodução, ocorre a duplicação do material genético e posterior divisão de uma bactéria em duas. Para que ocorra essa divisão, há a formação de um septo na região equatorial das células filhas, também chamadas de clones. Em algumas espécies, esse processo dura em média 20 minutos, sendo esse período chamado de tempo de geração. Mas, bem, voltando à questão dos clones do Naruto, podemos dizer que a técnica de clonagem no anime e na vida real são deveras diferentes, até pelo fato de que na vida real temos que gerar um novo ser a partir da gestação, enquanto no anime é possível criar um clone apenas fazendo um simples selo de mão. Porém, a essência é que, com base no chakra, que é basicamente energia mental, física combinadas, para gerar diversas ações no universo de Naruto, pode ser manipulada e justamente usada para criar o Kagebunshin. E, bom, o que podemos concluir com tudo isso é que, de certa forma, apesar de não conseguirmos usar o chakra para criar clones como no anime, a possibilidade de criar clones de verdade é real, por mais que não seja uma clonagem perfeita. Mas, como bem se sabe, o que cabe a nós é decidirmos o que faremos com esse conhecimento e para qual finalidade usaremos, pois, no final de contas, uma espada serve tanto para atacar quanto para se defender. Quem decide isso é o próprio usuário. E bom pessoal, para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou já me despedindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele seu like aí em dobro pra gente e se inscreva se não for inscrito. E multiplique esse vídeo para os seus amigos. E também, deixem seus comentários aí embaixo e mandem sugestões para os próximos vídeos. Confira também os nossos vídeos falando sobre o Chidori, o surgimento do chakra, o Rasengan. Para você que curte Naruto, vai ser uma boa e você vai curtir bastante. Só clicar aqui nos cards ou nos links da descrição, beleza? E também sigam a gente nas nossas redes sociais. Vai estar aqui o Discord, Instagram, e é onde você vai poder interagir com a gente e ganhar mais conteúdos aí para você estar vendo e curtindo e aproveitando. E bom pessoal, acho que isso é tudo e fiquem ligados no Pode Ser.